Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Ligori. Eu sou médico-diretor aqui da Pipo Saúde. A Pipo é uma corretora de saúde, é uma plataforma de gestão de benefícios de saúde focado para empresas. Então, nós somos uma startup B2B. E o nosso objetivo é fazer uma gestão de saúde para as empresas que tenha menos papelada e mais insight para facilitar a vida dos RHs, dos beneficiários, né, trazendo um cuidado em saúde integrado. E aí a gente proporcionou teve a ideia de fazer essa live para trazer um tema muito interessante e que está super em voga agora, principalmente em tempos de coronavírus, que é a questão de como as empresas estão sofrendo esse impacto, né, e qual a importância da saúde nas empresas, principalmente nesse momento que isso está mais em pauta, né, em várias empresas. E também, dentro disso, falar um pouco sobre saúde mental, por isso que a gente também chamou a Tatiana, que é CEO da Vitude. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o que é a Vitude, o que eles fazem. E a gente vai bater um papo também sobre saúde mental agora nesse período de quarentena, né, muitas pessoas trabalhando remoto, e como a Vitude pode ajudar as empresas e os RHs a mudar esse cenário. Né? Bem-vinda, Tatiana, bem-vinda, Milva, também. E vamos lá. Legal. Começo eu me apresentando, então? Manda bala. Legal. Obrigada pelo convite, Thiago. Um prazer estar aqui. É um prazer poder trocar com vocês aí também da Pipo Saúde. A gente tem conversado bastante aí de boas práticas e como crescer nesse ecossistema de startup, né? A gente não esperava por essa loucura toda que está acontecendo diante da propagação do coronavírus. Eu sou a Tatiana Pimenta, eu sou CEO e fundadora da Vitude. A Vitude, ela é uma startup, nasceu em 2016, a gente está completando 4 anos de vida agora. Basicamente, a gente conecta pessoas que desejam fazer terapia a psicólogos, seja para atendimento presencial, seja para atendimento online. Então, a gente tem as duas modalidades hoje dentro da plataforma. A gente nasceu basicamente como um marketplace para conectar as duas pontas, e nos últimos 2 anos a gente direcionou um esforço maior para desenvolver programas de saúde mental corporativo para as empresas. Então, a gente começou inicialmente recebendo alguns contatos bastante de forma proativa em startups que conheciam a gente do ecossistema mesmo, que estavam em busca de soluções de qualidade de vida, saúde mental e bem-estar, muito preocupadas aí em manter um ambiente sadio e saudável que permitisse um crescimento de forma sustentável, e também muito preocupados com a questão do employer branding, né, de você ser uma marca empregadora que de fato valoriza seu colaborador e que cuida das pessoas e que está preocupado aí com a saúde do time. Então, um dos primeiros clientes, aliás, o primeiro cliente que a gente teve foi a Resultados Digitais. Depois da Resultados Digitais, a gente teve outras startups ou scale-ups, já são gigantes, né? A gente tem a 99, a gente tem Móvel Web, Educar, e mais recentemente a gente fez uma rodada de investimentos com a Redpoint, que foi no final do ano passado, já muito com foco em crescer essa máquina de vendas, escalar o modelo B2B, e a gente começou a ser um pouco mais atuante com algumas organizações. Então, desde 2020, a gente atende também Banco do Brasil, a gente atende SAP, agora com coronavírus, algumas novas empresas estão chegando ao portfólio, uma delas e nosso maior cliente, que vai ser agora a Raia Drogasil, chegando com mais de 60 mil vidas aí para o portfólio da Vitude. Então, a gente está ajudando essas empresas a cuidar aí do time, principalmente com o olhar de saúde mental. A gente não faz basicamente só a conexão, mas a gente ajuda desde a estruturação do programa, conscientização de liderança, mental health assessment. Então, a gente ajuda a criar o que a gente chama de cultura de saúde mental dentro da organização. E acredito que a gente tem feito aí um trabalho interessante, porque boa parte dos clientes que chegam até a gente, eles chegam recomendados, eles não chegam por outbound. A gente ainda não conseguiu dar conta nem do inbound que a gente recebe. Recentemente eu vi um post da Cristina Palmaca da SAP no LinkedIn. Depois desse post dela, acho que a gente recebeu mais um monte de contatos. A mesma coisa aconteceu com a Raia Drogasil. A Suzana, que é a vice-presidente lá, fez um webinar na BRH. Ela é vice-presidente da BRH também, falando da Vitude. Aí acho que 2 clientes de peso falando da gente. Acaba sendo um movimento muito positivo. Então, a gente está aqui ajudando, acho que todas essas empresas e seus colaboradores
a passar por esse momento, tentando ajudá-los a passar por esse momento de uma forma saudável, mantendo a saúde mental, mantendo o emocional em dia agora, né? Perfeito, perfeito, Tatiana. Bem-vinda, Milva, né? Se você puder se apresentar, falar um pouquinho do trabalho que vocês têm feito na associação e como é que você está vendo esse período, né, do coronavírus, Milva? As empresas, os RHs, devem estar passando por uma fase complexa, aí tentando entender os benefícios de saúde, como evitar a contaminação por coronavírus, colaboradores que são afastados por quando tem sintomas, são encaminhados para isolamento, algumas empresas diminuindo os turnos de trabalho. Como é que você tem sentido o RH? Bem-vinda aí, Milva. Acho que tá mudo, viu? Mas tira só do... Esqueci aqui. Boa tarde, pessoal. Agradeço a Pipo pelo convite, Tiago, Manuela aí pelo convite. É um prazer estarmos aqui juntos. Sou presidente da ABPRH, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Sou advogada de formação, inclusive atuante, especialista na área de saúde. Estou na área de saúde suplementar aí há mais de 20 anos, né? Fui advogada de grandes operadoras de plano de saúde, empresas de gestão de saúde, gerenciamento de crônicos, indústria farmacêutica, hospitais. Então, passei por toda a cadeia. E na associação eu trouxe para a BPRH, né, que é uma associação de 60 anos de mercado. Nesse ano nós estamos completando 60 anos. Era a antiga APSA, a Associação Paulista de Gestores de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas, né, que mudamos a identidade visual, denominação, sede, hoje tem atuação nacional. E eu que trouxe esse tema de saúde para dentro da associação aí em torno de 8 anos atrás, que foi quando eu vim para a associação trazer com o desafio de trazer o conteúdo de saúde. E me surpreendi muito que uma associação com 50 anos já na época de existência não tratava sobre esse tema, né? Tratava muito sobre qualidade de vida, mas não sobre saúde efetivamente. Então eu montei o grupo de saúde corporativa, o grupo de debate, e começamos a fomentar muito o papel das empresas como protagonistas no que tange a gestão de saúde corporativa, então no que tange a gestão de saúde de seus colaboradores. É a segunda maior despesa, só perde para a folha de pagamento, mas as empresas ainda têm muita dificuldade em assumir efetivamente um papel de protagonistas, em assumir uma gestão, em fazer uma gestão integrada, em olhar para a saúde como estratégia e não como um item pura e simplesmente no pacote de benefício. E eu venho, e essa é a bandeira que eu defendo aí ao longo de anos, né? Assumi a presidência da associação em janeiro de 2018, coloquei saúde aí como um dos pilares dessa gestão. E agora estamos numa situação, né, totalmente atípica, uma situação de crise, onde você vê ainda mais a importância da saúde dentro das empresas e a importância do RH, do profissional de recursos humanos, da área de recursos humanos dentro deste cenário como um todo, né, onde você vê a relação de trabalho sendo transformada, a forma das pessoas produzirem, atuarem e se relacionarem em transformação. Inclusive teve uma pergunta aqui, que entrou aqui por escrito no chat, perguntando exatamente o papel do RH nesse momento de instabilidade, né? E eu vejo o papel do RH como fundamental, né? É um momento onde as pessoas estão absolutamente contaminadas pelo medo, em primeiro lugar, né? Onde o medo tomou conta do ser humano da forma mais completa, né? E isso, assim, não só o medo real, né, onde existe uma situação que demanda cuidados, né, uma situação de risco de saúde, de risco de vida, onde demanda cuidados, mas as pessoas foram atacadas por os mais diversos medos, né? Medo de perder o emprego, medo de não ter como sobreviver, medo de não conseguir manter a sua própria casa, a sua própria família. Então,
os medos reais e medos criados também, né, em virtude da própria situação. Recursos humanos, o profissional de recursos humanos, ele está sendo fundamental para tranquilizar as pessoas, né, para suportar, para orientar, para fazer esse papel de acolhimento, né, que sempre foi fundamental, acolhimento, orientação e tranquilização. No sentido de quando tem muitas empresas trabalhando fortemente numa linha de orientação, né, tanto de orientação de cuidados, disponibilizando o canal de comunicação direto com informações diárias para os seus colaboradores sobre os cuidados que devem ter com prevenção do contágio, né, cuidados que devem ter num ambiente domiciliar, cuidados com alimentação, cuidados até de bem-estar, né, de saúde mental, aí, que aí a área da Tatiana, empresas colocando canais, inclusive de suporte e orientação psicológica, né, de apoio a essas pessoas. Então, o papel do RH está sendo fundamental para entender o momento que o mundo inteiro está passando, que nós estamos passando enquanto cidadãos, que a empresa está passando, os colaboradores estão passando, as pessoas envolvidas com aquela empresa estão passando, inclusive a relação de trabalho está sendo alterada, né? E aí é fundamental o papel do RH nessa orientação, numa comunicação clara, transparente, objetiva, que dê tranquilidade para as pessoas, né? Que possa passar uma informação verdadeira do quanto a relação dela com a empresa pode ser mantida e como deve ser mantida. Como esse vínculo de trabalho, como o formato dessa prestação de serviço está sendo alterada. Então, não só cuidados com saúde, com alimentação, mas com o dia a dia do trabalho em home office. Eu dei uma entrevista semana passada, inclusive respondendo sobre isso, sobre uma comparação do trabalho no ambiente corporativo e trabalho em home office, ambientes corporativos nocivos e se o home office era melhor ou se o home office também poderia ser nocivo. E você tem situações que o home office ele também pode ser muito nocivo. Você tem pessoas que não têm costume e perfil para trabalhar em home office, que mesmo que tem atividades que nem sequer permitem um trabalho em home office, mas mesmo que a atividade permita o trabalho em home office, ela requer uma preparação, uma adequação, uma rotina, uma disciplina que muitas vezes a pessoa não tem. E hoje nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas tiveram que ir para o home office de um dia para o outro, sem essa preparação, sem essa estruturação. Então, o RH nesse momento ele é fundamental para este suporte, para essa orientação, para essa preparação desse trabalho em home office, para essa adequação. Você tem empresas, inclusive, investindo na adequação e estruturação de um home office com acessibilidade, porque você tem profissionais que têm deficiência física, que tem questões que necessitam de recursos de acessibilidade que muitas vezes a empresa já dispõe para que ele trabalhe na empresa, que ele em um ambiente doméstico ele tem para o seu dia a dia, né, como o ambiente doméstico, mas o ambiente doméstico não está preparado muitas vezes para uma atividade profissional. Então, não tem recursos, às vezes, de acessibilidade para isso. Então, você encontra empresas que tiveram que colocar uma grande quantidade de profissionais em ambiente de home office de uma vez só, né? Então, o papel do RH neste momento está sendo fundamental, né? O RH vem para a linha de frente nessa atuação. E você vê os profissionais de RH bastante assoberbados com essas adaptações todas, né? Com esse processo de mudança que está acontecendo. Perfeito, Milva. Inclusive, inclusive, uhum. Um ponto até que eu coloquei, que eu
no artigo que eu acabei de soltar aí a semana passada, também sobre a questão da gestão da saúde, empresas que tinham, né, que têm efetivamente uma gestão de saúde implantada, né, em vigor, que aí pressupõe um mapeamento do perfil de saúde do seu colaborador, os RHs tiveram mais facilidade para implantar plano de contingência, porque daí eles já tinham os grupos identificados, inclusive sabendo quem era grupo de risco, e eles conseguiram atuar com mais rapidez em cuidados, em providências que precisaram ser tomadas. Empresas que não tinham essa gestão de saúde sofreram um pouco mais, né? Ainda estão batendo um pouco de cabeça para poder dar conta aí dessa mudança toda, dessa reestruturação. Perfeito, Milva. Você tocou no assunto que é super relevante, que é essa questão de como os RHs lidam com a saúde, né? Você acha que, tendo em vista o que tá acontecendo, a pandemia do coronavírus, você acha que vai ter uma mudança radical aí na forma como as empresas enxergam saúde e a energia que elas têm que dedicar, ou o tempo que elas têm que dedicar para poder cuidar da saúde dos seus beneficiários, seus colaboradores? Qual impacto você acha que vai ter aí num curto, médio prazo em relação à atitude deles para a saúde? Eu acredito nessa mudança e eu espero que realmente aconteça essa mudança para o bem de todos, né? Como sabemos, né, e não querendo ser repetitiva, mas assim, a saúde é a segunda maior despesa, só perde para a folha de pagamento. As empresas vêm sendo pressionadas, os profissionais, inclusive a área de recursos humanos, vem sendo muito pressionada para atuar, né, na área de saúde em virtude do custo, né? Então, assim, não é o motivador mais nobre, né, mas é necessário. Mas além do custo direto, você tem custos indiretos e você tem reflexos e impactos indiretos também, né? A saúde, ela impacta não só no custo, quando você está falando em plano de saúde, efetivamente em sinistralidade, mas ela impacta em produtividade, ela impacta em absenteísmo, ela impacta na imagem da empresa, ela impacta no relacionamento que a empresa tem com o seu colaborador, na forma como esse colaborador vê a empresa, inclusive na questão do clima organizacional, ela impacta nos resultados da empresa, né? Ela impacta de um modo geral em muita coisa. Então, neste momento, acho que nós passamos por um momento de transformação e eu olho toda essa crise, né? Eu procuro olhar de uma maneira positiva, né, sem querer ser poliana, mas eu acredito efetivamente que a crise é um momento uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de geração, de reinvenção, de renovação. Então eu acredito que vamos sair dessa crise como pessoas, como seres muito diferentes, muito transformados. Então as relações serão transformadas, a visão de mundo será transformada. O olhar para o ser humano, a humanização que tanto se prega, eu acho que ela vai efetivamente acontecer, porque é um momento onde está se aflorando o melhor e o pior das pessoas. Então, você vê pessoas capitalizando com a crise, mas você vê pessoas e iniciativas de solidariedade, de empresas se unindo em prol do bem comum, né? Então, não tem como nós acreditarmos que nós vamos sair, né, dessa crise da mesma forma como entramos. Não, vai ser tudo absolutamente transformado, inclusive a relação de emprego e o formato dessa relação que já está sendo transformada. Então, a visão da saúde pelas empresas, ela também vai mudar. Eu acho que agora, inclusive, o momento é uma chamada até para este olhar, né, para implantar efetivamente gestão da saúde nas empresas, para que as empresas possam efetivamente investir na gestão da saúde de seus colaboradores. E quando eu digo investir, eu não estou falando investir só dinheiro, não, porque tem muitas empresas que investem muito dinheiro na saúde,
mas não fazem uma gestão efetivamente, né? Porque investem em ações isoladas. E se você não integra essas ações, se você não tem um planejamento, se você não tem um guarda-chuva, onde você tenha uma orquestra, né, onde você consiga orquestrar todas essas ações, você não consegue ter resultado efetivo. E acho que esse é o momento para que as empresas olhem para isso. Então, acho que passado o primeiro susto, né, a primeira mobilização para colocar as pessoas em home office, para atender essa urgência maior, as pessoas precisam continuar produzindo, as empresas precisam continuar funcionando, a gente precisa continuar regerando resultados, a gente precisa continuar gerando receita para as pessoas, e as pessoas precisam estar bem para isso. E quando a gente fala em saúde, a gente fala em saúde física, emocional, psicológica, espiritual. E o ambiente onde as pessoas passam a maior parte do tempo são as empresas. E nós temos um sistema de saúde que não suporta toda a demanda. Então, quando nós falamos em saúde suplementar no Brasil, a gente acaba tendo uma inversão de papéis. A saúde suplementar, ela acaba sendo obrigada a suportar muito do que o funcionário, por exemplo, ele não consegue encontrar no sistema público. Então, ele utiliza, através da saúde suplementar, num plano que é oferecido pela sua empresa. Isso nós estamos falando em plano coletivo, num cenário de funcionários, né? Num cenário corporativo, porque quando você não tem isso, você tem hoje uma dificuldade muito grande em encontrar planos individuais. Né? São poucas as operadoras que oferecem hoje planos individuais. Então, mais uma vez, a questão da saúde é um atrativo também de retenção, e aí a gente está falando especificadamente do plano de saúde, de retenção desse profissional dentro da empresa. Agora, se você tem dentro da empresa uma medicina ocupacional, se você tem uma saúde ocupacional, mesmo que seja para cumprir obrigação legal, né, com os exames admissionais, periódicos, enfim, e você tem uma saúde assistencial através do plano de saúde, por que não você integrar essas duas e fazer efetivamente uma gestão de saúde, integrando informações e oferecendo um suporte, uma orientação ao seu colaborador, né? Você, eu digo enquanto RH, né, dar esse suporte. Por que não procurar bons parceiros que possibilitem essa gestão, que orientem, que deem suporte para isso? Não é o core da empresa, não é o core do RH, né? Não é o foco do RH, mas a saúde está dentro do que se fala de gestão de pessoas, do cuidado com as pessoas, e vai estar cada vez mais. Essa é a primeira crise que nós passamos, espero que não venham outras, mas acho que a gente não precisa ficar esperando por uma outra crise para se mexer, né? Eu acho que a gente pode se preparar, né? Inclusive com esta pandemia, e passar a olhar para a saúde de uma forma diferente e a fazer efetivamente essa gestão, né, de saúde. Então, o RH, sim, vai ser fundamental nisso. E como o RH tem diversos temas para tratar, ele precisa aí de um suporte, de uma orientação, de parceiros que possam conduzir essas ações e orientar o RH nesse sentido. Inclusive no tema aí de saúde mental, né, que é um tema super importante, né? Super importante, com muito, né, já era uma questão super importante aí com afastamento, né, os índices de afastamento são altíssimos, já eram antes, e agora com essa pandemia que estamos vivendo, as questões de saúde mental se intensificam cada vez mais. Então, as empresas precisarão de suporte para atender essas demandas, e o papel do RH será fundamental com esse suporte. Eu vou aproveitar também agora, Viva, para colocar um ponto que você falou, que é super relevante da questão de saúde mental. Acho que todo momento de crise acaba sendo uma oportunidade para a gente poder crescer e melhorar, e com certeza os RHs vão
passar por uma curva de aprendizado para poder melhorar a sua gestão de saúde, usando novas plataformas, usando a tecnologia para poder melhorar a saúde dos seus colaboradores. E aí queria abrir para a Tatiana para falar um pouquinho. A gente chegou a conversar agora nos últimos dias sobre algumas empresas que têm procurado a Tatiana, assim, procura ela de manhã para tentar à tarde já fechar contrato, né? Como é que as empresas têm te abordado nesse momento de coronavírus, Tatiana? E também, se você puder falar, qual que é a sua impressão de que são os efeitos psicológicos da quarentena, né? Isso é um tema que a gente abordou em alguns lives nossos no Instagram e tem gerado muita repercussão. Queria ver a sua opinião, o seu lado. Legal. Eu vou falar um pouquinho de empresa e vou trazer um pouco, até antes de corona, eu acho que a gente está nessa jornada de conversar com gestores de RH, lideranças e falar de saúde mental dentro das organizações. Eu acho que em 4 anos de vida, de Vitude, eu vi algumas mudanças nesse cenário, mas principalmente que até o ano passado, um pouquinho antes da OMS listar burnout como uma doença relacionada ao trabalho, existiam algumas empresas que faziam alguma coisa, mas a atuação em saúde mental era muito baixa. Quando começou a discussão sobre o trabalho de fato gerar um estresse que chega a um adoecimento, acho que várias empresas pararam para sentar, refletir e vamos fazer alguma coisa. Desde então, assim, diversas organizações têm procurado, pelo menos, entender o que está acontecendo, como é que a gente estrutura um plano, como é que a gente faz alguns processos. A gente viu isso se intensificar, a gente já recebia uma demanda constante há quase 2 anos, mas, obviamente, isso cresceu muito em março para a gente. A gente recebia, em média, 40 pedidos de reunião, cotação, orçamento, empresas querendo saber do que se tratava a Vitude e como é que a gente podia ajudá-las. Somente em março a gente recebeu 120 pedidos. E o que mudou de característica? Normalmente, entre essas 40 empresas, a gente tinha empresas com uma característica bem específica. Empresas de tecnologia, com um porte ali entre 1.000 e 1.500 pessoas, cujo olhar estava muito voltado à questão do employer branding e principalmente a um ponto que a Milva trouxe, que é do custo de saúde. Então, as empresas um pouco mais tecnológicas, elas já tinham feito conta que o dinheiro estava indo para o ralo. Onde que o dinheiro vai para o ralo? Quando eu tenho um turnover elevadíssimo, principalmente das pessoas que eu quero reter na companhia. Então, pessoas que, pelo nível de estresse dentro da organização, pedem para sair. E aí tem gestores de RH que fizeram contas. Poxa, para um gestor ou para um executivo, eu pago para o headhunter 25% do salário anual dessa pessoa. E aí essa pessoa pede para sair. Isso me custa, fora que custa quase 6 ou 8 meses para fazer uma rampa, a rampagem de um profissional mais experiente. Quando a gente está falando, dependendo do cargo, a gente está falando de lideranças aí de 30, 40 mil de salário mês e que isso no pacote fica grande e que às vezes uma pessoa que você perde pagaria todo o serviço de saúde mental da organização. Mas não é só isso. A gente vê ali, tem um impacto muito grande de sinistro, tem várias empresas que a gente começou a ofertar terapia e com 3, 4 meses eles já identificaram redução do sinistro de saúde, mas principalmente num ponto muito específico, a utilização de pronto-socorro e principalmente a redução dos hiperutilizadores, que são as pessoas que vão de médico em médico tentando descobrir o que elas têm. Então, passa no cardiologista, no dermato, no gastro, em tudo quanto é profissional de saúde, porque ela está com algum sintoma. Normalmente são sintomas relacionados à ansiedade ou estresse, mas ela não identifica a doença. Então, ela vai pulando de médico em médico e isso é um ofensor absurdo para o sinistro de saúde. E no caso de pronto-socorro, o maior ofensor é crise de ansiedade. Você é médico, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Mas o que acontece na crise de ansiedade? A pessoa tem uma crise e os sintomas físicos são sudorese, taquicardia, falta de ar. Aí a pessoa que nunca teve aquilo ou que já teve algumas vezes, estou morrendo. Então ela pega e vai para o pronto-socorro achando que ela está infartando. E o médico que recebe essa pessoa no pronto-socorro, recebe essa pessoa com a hipótese de que é um infarto. Ele vai lá e faz absolutamente todos os exames no pronto atendimento, que é o local mais caro para você fazer qualquer coisa, de consulta a procedimento. Então aí ele sai de lá e fala, olha, você não tem nada, foi uma crise de ansiedade, só que a empresa recebeu ali uma fatura de 10, 12, 15 mil reais de exame, atendimento e tudo mais. Isso é uma pessoa que faz isso, é um ofensor. Tem empresa que procura a gente falando que teve 3, 4 remoções de ambulância com crise de ansiedade por mês. Então, assim, quando a gente vai ver, o custo de saúde está lá em cima
mas as pessoas ainda não sabem exatamente como identificar. E quando a gente entra com a terapia, a psicoterapia de forma preventiva, falando para as pessoas que é importante olhar para o lado mental, que é importante cuidar das emoções, olha para isso com carinho, começa a fazer terapia, as pessoas começam a se autoconhecer. Então, as pessoas começam a olhar para si e começar a reconhecer sentimento, sensação, e perceber que, poxa, aqui eu estou fazendo coisa errada que eu poderia melhorar. Eu precisava dormir mais, eu precisava me alimentar melhor. Então, assim, a gente tem relatos de alguns gestores de RH, de pessoas que eram sedentárias e que tinham uma alimentação, que depois de fazer terapia começaram a mudar alguns hábitos e que, inclusive, passaram a usar menos o plano de saúde. Então, acho que tem um debate nos RHs que é muito engraçado. Você chega lá, vamos falar de psicoterapia como benefício, as pessoas eu não tenho budget. Aí a gente sempre fala, você está jogando no ralo, né? Tá na cesta do lixo. Porque quando você vai pegar, você vê que você consegue reduzir. A gente tem alguns estudos da OMS que diz que para cada $1 investido em saúde mental, 4 retornam. Tem um estudo da KPMG que fala que para cada um é 4,3. E a gente já tem estudos de clientes nossos que gastaram aí. O investimento em saúde mental foi da ordem de 1,5 milhão no ano e o saving foi de 4 milhões. Então, assim, quando você compara isso aqui, na verdade, você não está gastando 1,5 milhão, você está recebendo 2,5 ali de retorno, de redução de custo no teu projeto de saúde. Com relação ao aumento, acho que eu já falei um pouco da questão de quantas empresas nos buscaram, mas a gente viu aumento em todos os setores. A gente está falando de um setor que ainda, a origem da Vitude é muito base tecnológica, então a gente nasceu com o objetivo de levar acesso, principalmente através da terapia online, que até então, até o mês passado, muita gente tinha preconceito. Muita gente acha que não tem efeito, que não faz sentido. Online não é bom, online é ruim. Só o psicólogo muito jovem que adere online. Só que o que aconteceu em 3 semanas é que está todo mundo trancado dentro de casa. E desde a primeira semana, acho que lá do dia 13 de março, o próprio Conselho Federal de Psicologia começou a emitir alguns pareceres. O primeiro parecer dele foi, olha, psicólogos, lembrem-se que existe uma regulamentação para você atender online. Se proteja, cuida do seu paciente, faz isso online. Depois ele derrubou alguns vetos que eles tinham, né? Ele derrubou a necessidade do psicólogo se cadastrar no EPSI para atender online. Então, olha, você não precisa mais cadastrar, você pode começar a atender online a partir de amanhã. E na última semana, essa semana, tem 3 dias que isso saiu, eles derrubaram alguns vetos que tinham na questão do atendimento online, porque era proibido atender pessoas em estado de emergência, era proibido atender vítima de violência, que a gente viu crescer, infelizmente, principalmente contra a mulher nesse período, era proibido atender ideação suicida, era proibido atender crianças. Só que, como está todo mundo dentro de casa, se você não atender online, acabou. E muitos psicólogos, sei lá, arrisco dizer que pelo menos 80%, 90% deles nunca tinham experimentado online. Até então, eles sempre foram psicólogos tradicionais, que tinham seus consultórios e que atendiam lá naquele espaço. Do dia para a noite, eles se viram obrigados a experimentar. E obrigado a experimentar para conseguir manter a receita e o tratamento de quem já era paciente deles. Então, o psicólogo teve que experimentar e o paciente teve que experimentar. Então, para a gente, eu acho que esse momento todo, que é triste, é caótico, mas veio como uma oportunidade de romper barreira de preconceito. Telemedicina, telesaúde já existe no mundo inteiro e aqui era cheio de vetos, de problemas, de regulamentações. A própria medicina não tinha autorização para funcionar online e foi liberada 2 semanas atrás. Então, acho que é um pouco disso. Estou vendo um monte de pergunta aqui, mas vou deixar você mediar e falar o que você quer que eu responda. Não sei se eu respondi tudo o que você precisava. Eu quero saber, teve uma pergunta que eu acabei jogando no meio, que é sobre os efeitos psicológicos da quarentena, mas antes de você responder isso, eu quero responder algumas perguntas que entraram agora. Eu vou juntar algumas você já respondeu. Sim. Mas eu queria emendar uma outra que uma é perguntando aqui sobre como é que está a demanda. Então aqui, ó, a Cristina, que é psicóloga e também atende pela plataforma da Vitude, quer saber como é que está a demanda nesse momento de plataforma, se aumentou, se tem mantido, e se tem alguma opção de pagamento por plano de saúde dentro da Vitude. Como é que funciona isso, Tatiana? Tá. A demanda em si cresceu, mas ela, por incrível que pareça, a demanda cresceu muito menos do que a busca de psicólogos. Assim, eu acho que nesse momento a gente tem
que entender que a gente está em situações controversas. Eu tenho muitas pessoas que pararam de fazer terapia, principalmente porque elas perderam emprego agora. Nas últimas 2 semanas, muita gente foi desligada. Outras pessoas, elas faziam online, mas agora elas estão dentro de casa, com marido, com criança, e não tem um espaço para fazer esse online de forma reservada, sigilosa. Então, algumas pessoas estão enfrentando dificuldade. Então, enquanto tem gente nova aderindo a isso, também tem gente que já que já fazia, que também está ali com alguma dificuldade de fazer. Nós colocamos recentemente no ar uma campanha de atendimento social, consultas a R$20 para atendimento de pessoas que não têm condições financeiras. E mesmo nesse modelo de serviço onde a gente convida a base para oferecer um valor de consulta social, a gente percebe que não existe uma adesão tão grande. É engraçado que terapia eu não sei como explicar, eu sou uma paciente há 8 anos, mas se você não acredita e você não acha que faz bem para você, você não vai aderir mesmo que você esteja passando mal. Então, assim, a pessoa tem que se convencer que ela quer aquilo e ela tem que se envolver no processo terapêutico. Então, eu acho que a gente vai ter um efeito não agora, mas daqui 1, 2, 3 meses. Porque agora é como se a gente estivesse na guerra, a gente está no meio do tiroteio. Então, aqui, está tudo acontecendo, eu estou com medo de morrer. A gente vai ter um período, que acho que tem uma pergunta que é sobre os efeitos pós-crise. As pessoas não começaram a morrer ainda. A gente teve 300 mortes, meu último número que eu tinha visto. Hoje, a gente já teve casos entre clientes, entre familiares e as empresas tentando dar suporte aí. Na hora que a gente tiver com o sistema de saúde que vai estar defasado daqui 10 dias, que já não vai ter leito, as pessoas começarem a morrer, a gente tiver ter que fazer manejo de luto, de fato, né? Eu vou perder pessoas muito próximas e eu não vou conseguir enterrar, eu não vou conseguir me despedir. Não vai ter cerimônia de enterro, de cremação, de nada. É caixão fechado e tchau. Isso vai provocar um efeito psicológico nas pessoas que pode ser devastador, porque a pessoa não consegue finalizar o processo de luto, porque ela não se despede. É quase igual quem tem, por exemplo, filhos ou pessoas que desaparecem. Como você não tem aquela coisa do corpo, do processo, a pessoa fica sempre numa expectativa de que, putz, sumiu, desapareceu. Então, tem um processo psicológico que é importante aí. Tem outros efeitos que a gente já tem estudado aqui, que é aumento de transtornos como obsessivo-compulsivo. As pessoas estão muito preocupadas com a questão da limpeza, mas algumas já passaram do saudável, porque as pessoas estão desesperadas com medo de pegar doença e que isso, a depender da duração desse período de confinamento, isso pode ter um impacto muito grande lá na frente. Então, acho que a gente vai ver coisas e que vão... acho que eles vão se refletir lá na frente. Então, tem gente que ainda não está procurando ajuda e as pessoas que estão procurando ajuda agora, tem muita gente que é pontual. Eu estou agoniada dentro de casa, eu estou com uma crise de ansiedade, mas é uma consulta, 2 consultas e a pessoa para. A gente vai ter demanda agora de pessoas que vão entrar em processos de adoecimento, porque o adoecimento emocional, ele não é do dia para a noite. Tipo, eu não, estava bem hoje, amanhã estou mal. Não. Tipo, eu mesma que tive depressão, ele foi ocasionado de alguns eventos que aconteceram na minha vida. Quando a gente fala de burnout, a pessoa está submetida a estresse por um período muito prolongado. Então, eu acho que quanto mais for esse confinamento for maior, os efeitos psicológicos vão ser mais pesados. E lá na frente, aí sim, acho que a psicologia vai ser indispensável. Perfeito. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Antes de prosseguir com outra pergunta para você, Tatiana, que é a questão do efeito psicológico do isolamento social, eu vou fazer uma pergunta para a Milva em relação ao uso de plataformas, né? Então, a gente vê uma crescente de plataformas digitais para tentar ajudar o RH no seu dia a dia, no manejo dos benefícios em saúde, né? Como é que você vê isso no dia a dia, Milva? Como é que essas plataformas podem ajudar o RH a fazer um trabalho melhor, ajudar uma dor que eles têm ali no dia a dia e melhorar os resultados deles no final? Acho que tudo aqui que facilita a vida, simplifica, né, é bem-vindo, né? E para o profissional de RH, na hora que ele tem uma plataforma que ele pode se utilizar dela e gastar menos horas, né, de trabalho e tirar um colaborador de uma atividade e poder disponibilizar em outra, porque você tem aí uma situação nas empresas de redução de equipe muito grande.
Então, você tem uma pessoa fazendo o trabalho de 3 dentro de uma empresa. Então, quando você consegue liberar a pessoa de atividades e utilizar um recurso tecnológico para isso, é ótimo. A grande dificuldade, muitas vezes, da plataforma é o engajamento, né? Tornar essa plataforma o mais acessível possível, o mais amigável possível, o mais interativa, né? Para efetivamente simplificar e facilitar. Existem muitas plataformas que o RH utiliza e muitas plataformas disponibilizadas na área de saúde. E muitas delas, né, eu percebo, e aí vendo pelos dois lados, né, tanto pelo lado do RH como pelo lado dos players de saúde, e aí fazendo aí no meu trabalho de mentoria em gestão de saúde corporativa, eu percebo que muitas vezes o RH ele tem dificuldade em adquirir e incorporar algumas soluções. Muitas vezes, quando essa solução vem de um player que quer vender a solução, mas se ele não se sente confortável, né, se ele ainda não tem uma orientação para saber efetivamente como incorporá-la e a utilização, então às vezes ele não se sente confortável para isso. E muitos recursos, muitas soluções que são ofertadas e são utilizadas, e muitas vezes a empresa paga por ela, às vezes ela é parcialmente utilizada. Então, tem muita empresa da área de saúde, de um modo geral, que tem plataformas excelentes e a utilização ela é baixíssima, é utilizada uma pequena parte, onde poderia, quando eu citei, por exemplo, a questão da gestão da saúde, muitas vezes a empresa já tem essa opção, esse recurso dentro, e ela não usa e ela não sabe como utilizar e como fazer. Às vezes ela tem acesso a uma plataforma, ela tem acesso a um serviço que ela poderia fazer um perfil de saúde, né? Responder gerar uma campanha para que os colaboradores respondessem um questionário de um perfil de saúde, obviamente respeitando aí questões de sigilo, e facilmente as pessoas teriam um perfil de risco de saúde identificado para se fazer uma gestão, isso tudo online, e às vezes essa plataforma não é utilizada dessa forma, dessa maneira. Então, sim, ela é bem-vinda, mas a questão da comunicação na utilização, na orientação, na implantação, ela é fundamental. Perfeito. Tatiana, fala um pouquinho para a gente sobre a questão do isolamento social, né? A gente fica muito preocupado nessa questão da quarentena. Então, as pessoas que estão fazendo trabalho remoto, às vezes pessoas que estavam acostumadas a interagir com toda a sua equipe durante o dia, né? Tem aquele papo no cafezinho, tem aquela interação, tem o almoço com os colegas, tem a parte de lazer à noite com a família. Como é que fica o efeito psicológico desse isolamento social tão importante que a gente está sofrendo agora? Isso pode gerar sequelas aí após esse período? Olha, já antecipando, porque eu não sou psicóloga, né? Eu sou engenheira civil de formação, mas eu tenho participado até pela função na Vitude, eu tenho participado de diversos debates. Eu faço parte de um grupo de community manager da Vitude, com cerca de 80 psicólogos, tem muita discussão, e a gente tem feito muita discussão dentro das empresas também, onde eu acabo mediando alguns painéis. E eu acho que o ponto para algumas pessoas, esse isolamento é ok, então é muito relativo. Teve até uma psicóloga que trouxe isso de ser relativo à questão do isolamento, porque a gente está isolado fisicamente, mas a gente não deixou de ter contato com as pessoas. Nunca se fez tanta live na vida, nunca a gente fez tanto call. Então, as pessoas, socialmente, elas não estão isoladas, porque a gente continua se falando. Essa semana eu mesma fiz um negócio que a gente nunca fez em família, que foi, tipo, um call igual a esse com todo mundo, gente dos Estados Unidos, de Minas, São Paulo, do Rio. E a gente falou, nossa, por que a gente não fez isso antes? Porque a gente vive falando de fazer festa de família, mas a gente poderia fazer um encontro desse online e a gente nunca fez. Então, assim, eu acho que as pessoas estão encontrando também formas criativas de se manterem conectadas socialmente.
Acho que o grande impacto psicológico, ele está mais relacionado não ao isolamento social, mas à mudança muito drástica do costume. Então, eu estava acostumada a ir para o escritório e do dia para a noite eu fui proibido. Então, o que tem um impacto que a gente tem ouvido muito? A questão da sensação de impotência, porque tipo, eu achava que eu estava no controle e eu descubro que eu não estou no controle. As coisas mudam do dia para a noite e eu não posso fazer nada. Eu tenho visto muito a conversa entre empreendedores, faço parte de alguns grupos, do tipo, mesmo quando você é extremamente competente, fez tudo certo, o negócio foi abalado. Né? Tem gente que... Eu vi hoje notícias tristes de pessoas que a gente conhece desligando 1/3 do time. Algumas empresas desligaram 50%, outras 70%. Isso é altamente frustrante para alguém que está construindo uma jornada, que estava ali e que, de repente, tipo, o negócio dele veio a zero. Eu tenho alguns empreendedores que trabalham com aplicativos que são de conexão ali de assistente doméstica com a pessoa que precisa de uma faxina. Cara, a demanda caiu 80%. Vão ter que desligar muita gente. Hoje o Gympass anunciou 1/3 de colaboradores desligados porque ninguém está indo na academia. Então, assim, por mais competente, mais dedicado e tudo que você esteja fazendo esteja certo, tipo, veio uma doença, veio uma epidemia e você teve que se adaptar. E não está na sua mão. Então, o lidar com esse emocional é muito mais difícil. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com quem são as pessoas que moram sozinhas e que talvez estejam um pouco mais aflitas, porque, em geral, quem tem ali um núcleo familiar, que é um casal, ou que tem casal e crianças, essas pessoas estão aprendendo esse convívio, para elas também não está sendo fácil, porque aí tem o contrário, eu não estava acostumado com a exposição excessiva. Eu nunca passei 24 horas por dia com o meu parceiro, eu nunca passei 24 horas por dia com os meus filhos, porque mesmo que eu estivesse em home office, meus filhos estavam na escola. E agora não, eles estão todos dentro de casa, eu estou tendo que trabalhar e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que rapidamente as pessoas também estão se adaptando. Até no convite para o evento eu coloquei uma frase eu tinha recentemente lido o livro, que é um historiador de Stanford, e que ele fala que um país só passa por transformações profundas quando ele passa por guerra, quando ele passa por grandes epidemias. E ele comentava, e acho que era um comentário de uma outra pessoa, que o Brasil nunca tinha passado por um período de guerra. A gente até teve guerra em outros países, não aqui, e a gente nunca tinha sofrido uma mudança radical de hábitos ou de necessidade, e a gente ainda nem começou a ver as mortes. Então, eu acho que a gente vai ter que se adaptar. E se a gente lembrar de Darwin, acho que quem se adapta às mudanças é que sobrevive. Eu acho que vai ter impacto, sim, mas eu acho que a gente tem diversas formas de conseguir, dentro de casa, manter a saúde mental bem. Então, a gente vai ter que se descobrir. Eu acho que tem que primeiro olhar para si e ver o que funciona para mim, porque o que funciona para mim não funciona para o outro. A minha dinâmica é muito diferente do outro. Quais outros impactos que eu tenho visto, que não é só do isolamento, mas do período em si? A gente tem acompanhado alguns movimentos, mas consumo de álcool e consumo de tabaco. As pessoas, como elas estão mais ansiosas, elas estão descontando, inclusive pessoas próximas de mim relataram, assim, Tati, tem 2 semanas que eu bebo todo dia. Todo dia. Eu abro a garrafa de vinho e mato a garrafa de vinho. E assim, se você bebeu uma garrafa de vinho todo dia, você bebeu já 12, 14. Cara, isso pro fígado, não vai ser a saúde mental, vai ser o fígado, a pessoa vai ter um troço daqui a pouco. Então, a gente tem que cuidar e olhar quais são os gatilhos que estão levando esse comportamento. O isolamento mas, tipo, por que você não vai assistir um filme, então? Por que você não vai assistir o Netflix ao invés de beber a garrafa de vinho? Então, acho que a gente vai ter várias, não é só o isolamento, mas o contexto de não estar no controle das mudanças e não conseguir ter domínio do que está acontecendo. A única coisa que eu posso fazer é ficar dentro de casa, lavar as mãos e não ter contato com o mundo, porque senão eu posso me contaminar e posso ser vetor. Então, acho que vão ter vários trabalhos aí com relação à questão de saúde mental. Eu vi que alguém perguntou sobre poder utilizar plano de saúde na plataforma e eu não tinha respondido na tua pergunta anterior. Hoje a gente não tem parceria com planos ainda. A gente está num primeiro movimento com a Care Plus, já num processo de credenciamento, vai ser o primeiro plano que a gente vai poder aceitar. Mas, basicamente, eu acho que às vezes a gente tem um certo conflito com planos de saúde, porque, em grande parte, as operadoras de saúde são destruidor de valor da cadeia para a psicologia, porque eles remuneram muito mal o psicólogo. Então, tem planos de saúde que chegam a pagar R$20 por sessão, R$18 por sessão, tem um excesso de glosa muito alto, e, além disso, leva 60, 90 dias para pagar o psicólogo.
Então, assim, em algumas operadoras talvez nem faça sentido a gente ter algum tipo de parceria, mas com aquelas que são que tem uma forma de olhar a saúde mental diferenciada e que tem aí um trabalho com saúde mental um pouco mais distinto, a gente com certeza vai conseguir ter parcerias, porque é um trabalho muito delicado. Quando a gente vai cuidar da cabeça das pessoas, cara, não pode ser qualquer um, não pode ser um profissional que tenha pouca experiência ou pouca formação. O manejo clínico é algo muito delicado, porque se você vai no médico que você não gosta, você vai embora, mas se você está num psicólogo, ele, sei lá, por alguma razão, faz você sair de lá pior do que você entrou, o prejuízo pode ser muito grande. E a gente já viu, infelizmente, casos de pessoas que passaram por profissionais de psicologia ruins e que entraram em surto, que tentaram se matar, que várias coisas. Então, assim, tem que ter muito cuidado quem é o profissional de psicologia que está do outro lado atendendo essa pessoa. E quando você não consegue remunerar decentemente, né, acho que um mínimo para a sobrevivência daquele profissional, para que ele continue trabalhando, estudando e se mantendo atualizado, acho que fica bem crítico. Então, a gente acho que tem uma dualidade aí em termos de negócio. A gente gostaria de levar acesso para um monte de gente, mas nem sempre é tão fácil o diálogo ali com algumas operadoras de saúde. Perfeito. Manda bala, Milva. Tiago, uma observação, até pegando aí o gancho da Tatiana. A gente está passando por um processo de profunda transformação, né? E dentro dessa transformação, quando a gente fala, inclusive, da cobertura do plano de saúde, o plano de saúde ele cobre as consultas, né? E tem aí um limitador, enfim. Agora, até então não se falava em consulta remota, em suporte remoto. Isso, inclusive, existia uma grande resistência. Tem, inclusive, uma questão aí de legislação, mas foi o que a Tatiana colocou no começo. Na hora que está todo mundo dentro de casa, é a única opção e existe a necessidade e existe a demanda para ser atendida. Então, eu acho que essa visão também vai mudar, essa legislação tende a mudar, e daí a questão da cobertura do plano de saúde vem aí numa sequência de atendimento a uma demanda da própria sociedade, da própria rede, dos beneficiários, e assim vai, né? Então, acho que tem aí uma transformação. E falando em transformação, eu peço permissão aí, porque eu me tocou aqui uma observação, um comentário que eu vi aqui no chat, que eu achei bem interessante, da mudança, né, de como nós estamos descobrindo aqui, nessa construção, né, a construção de novas formas de conectar e viver. Né? Até em cima do que a Tatiana colocou, até o exemplo aí da família, esses encontros. Aqui em casa a gente também tem feito encontros virtuais com amigos queridos que nós tínhamos hábito de nos encontrar, e como hoje não é possível, a gente faz encontro virtual. Há uns dias atrás comemoramos o aniversário de um amigo, também virtualmente, cantando parabéns e tudo mais. Então, assim, são novas formas de conexão, são novas formas de viver, como foi colocado aqui nos comentários. E isso interfere em tudo, isso interfere na relação das pessoas entre si, na relação da pessoa com ela mesma, com seus familiares, né, na relação dessa pessoa com a sua empresa empregadora, com os seus pares, né? São formas, é uma nova construção aí, por isso que eu digo e acredito que nós vamos sair do outro lado aí desse túnel pelo qual estamos passando, de uma maneira bem diferente. Agora, como será, se será melhor ou se será pior, vai depender do que nós fizermos enquanto nós estamos dentro do túnel, né? E andando por ele, e dos nossos recursos, né, para suportar essa passagem, essa transformação. Perfeito. Só complementando rapidinho a nível, tem uma coisa que a gente precisa se adaptar para algumas coisas. Eu falo assim, vou trazer uma coisa super simples. Eu gosto muito de correr e tenho como hábito ir ao Parque Ibirapuera, né? Moro perto, eu consigo ir correndo e fazer meu giro lá, meu trotinho. E, cara, eu tô limitada de fazer isso. Querendo ou não, isso tem um impacto na saúde física e tem um impacto na saúde mental. Eu fiquei, o que eu vou fazer dentro de casa? Nos primeiros dias eu fui polichinelo, depois eu comprei corda. Tipo, eu falei, vou brincar igual criança. Eu lembrei de falar agora porque a corda tá aqui do meu lado, né? Ela tá aqui. Cara, alguma coisa eu tenho que fazer dentro dessa casa para
movimentar esse corpo para produzir endorfina. Então, assim, nunca imaginei comprar uma corda com quase 40 anos de idade, mas eu resolvi pular corda, que era uma brincadeira de criança lá, porque é uma forma de exercitar o corpo. Então, eu acho que isso, o vizinho de baixo agradece, verdade. Mas eu tenho feito num lugar quietinho, acho que ele não tá tão bravo assim. Mas é uma forma, sei lá, da gente tentar se movimentar de algum outro jeito e manter uma rotina que não tá igual, mas que pelo menos precisa se manter em movimento, senão a gente vai pirar mesmo. Você colocou um ponto que é super interessante, que é exercício físico, né? Hoje na Pipo a gente oferece tanto serviço de corretagem de seguro-saúde, como de saúde mental, né? A Vitude é uma das nossas parceiras, então você que é gestor de RH, diretor de RH, pode entrar em contato com a gente, com a Vitude, para poder assinar os serviços, né, para a sua empresa. E a gente também tem serviços de atividade física, fitness, wellness, né, que tem crescido bastante. Então, atividade física que ajuda ao colaborador se sentir melhor, ficar mais ativo e acaba contribuindo para a saúde mental também. Ele consegue ter um bem-estar físico, psíquico mais satisfatório. A gente está começando a esgotar no tempo, mas eu queria fazer uma pergunta agora para as duas aí, ver o que vocês acham. Hoje, um diretor, gestor de RH, como é que vocês acham que vai ficar a cabeça dele em relação a benefícios de saúde depois desse período de pandemia, né? Ou seja, passou a pandemia, eles vão começar a focar os olhos para a saúde. Como é que vai ser? Vocês acham que vai ter alguma mudança nessa interação, nessas contratações, ou vocês acham que ainda é um processo que ainda demora para se estabelecer? Quem quiser pode responder primeiro. Eu acho que vai ter uma certa aceleração, mas não muito, porque eu vejo assim, a gente tem que precisar, o RH vai precisar mudar muito, essa é uma crítica minha, tá? Quem é de RH me perdoa, mas o que eu vejo hoje nas empresas quando eu vou fazer? A gente tem RHs pouquíssimo estratégicos. Na grande maioria, a gente tem RHDP, ele é departamento de folha de pagamento, mas a gente não vê, por exemplo, são poucas as organizações que o RH está do lado do CEO pensando estrategicamente no negócio. Impressionante, mas as organizações onde elas investem mais até em benefícios ou em alguns olhares estratégicos, é incrível, quem toma a decisão é o CFO. Deveria ser o RH, mas bate em finanças. Vai bater por quê? Porque tem uma conta estratégica por trás. A gente precisaria ter lideranças de RH sentando no board, sentando com área de estratégia, pensando, eu preciso investir em A, B, C, D, não é só em saúde mental, em atividade física, em alimentação, é um monte de outras coisas, porque isso vai ajudar meu time a ser mais produtivo, porque isso vai ajudar a reter as pessoas e eu não vou ter tanto turnover, porque eu não vou perder pessoas importantes para o mercado, porque eu estou deixando de oferecer algum benefício específico. Então, acho que assim, precisa ter uma mudança, e eu não acho que é o coronavírus que vai fazer essa mudança. Eu acho que vai ter um impacto, principalmente com o olhar de saúde, sim. Né? Eu acho que o que aconteceu, retrato das últimas 3 semanas, muita gente se deu conta que o serviço que tem não serve para nada, ou que não dá conta. Então, tem muita gente que estava ali confortável, eu tenho um plano de saúde, só que quando o plano de saúde não consegue te atender no momento que você mais precisa, você começa a repensar. Que foi o que aconteceu com a psicologia, porque a gente sempre batia nos RHs e falava, olha, tá aqui, quero te apresentar esse serviço e tal. E eles falavam, a gente não precisa, a gente tem plano de saúde. Eu falo, olha, plano de saúde, ele serve para quando você tem um funcionário adoecido, para quando alguém tem um encaminhamento de um psiquiatra, tem toda essa sistematização. Mas e olhar de forma preventiva e ajudar as pessoas a se manterem saudáveis e não deixar essas pessoas chegarem num ponto de ter um burnout, de ter uma depressão, de ter uma crise de ansiedade. Normalmente a desculpa é eu não tenho budget, não quero falar sobre isso. Só que quando chegou a crise e todo mundo foi posto dentro de casa, a maioria dos planos de saúde não deu conta de atender, porque eles não estavam preparados para atender online, seja com telemedicina, seja com psicologia, seja com a área que for. Então, eles não estavam preparados para isso, talvez eles vão se preparar agora, mas, de fato, a estrutura não estava pronta, e aí você começa a entender quais serviços, de fato, não funcionam. Então, acho que vai ter gente mudando, então, eu vou sair de uma operadora, vou para outra, acho que agora tem oportunidades em vários segmentos, eu acho que a telemedicina vem com tudo, e aí organizações
que estão brilhantemente fazendo isso, como eu tenho visto o Einstein muito presente, assim, tem várias empresas já fazendo piloto com a telemedicina do Einstein, eu acho que agora eles vão decolar. Então, eu acho que vai ter uma transformação para um olhar digital, então a telehealth vai ser uma forma de levar mais acesso. A gente, por exemplo, tem empresas com quem a gente vem conversando há bastante tempo, vou citar o setor, segmento bancário. Tem um banco que tem agência em 5 mil municípios, só que a gente não tem psicólogo em 5 mil municípios. A gente tem psicólogo em 2 mil. Tem os outros 3 que não tem profissional nenhum na cidade. Se alguém precisar de qualquer apoio psicológico, ele está desabastecido por qualquer plano de saúde, simplesmente pelo fato de não haver o profissional naquela região. Então, assim, tem que repensar. E quando a gente trazia essa discussão à tona, ela ficava um pouco ali no debate do custo financeiro. Só que o custo financeiro é muito maior, porque se nesse momento eu tiver perdas de vidas, se eu tiver sinistro, fatalidade, quanto custa? Porque aí eu tenho que acionar jurídico, seguro, mais um monte de outras coisas que o custo é muito maior. Então, sempre que a gente fala em assistencial, o custo é muito maior do que o preventivo. Né? Tanto por isso que muita gente está aí voltando a adotar médico de família, atenção primária, um monte de outras coisas. Acho que é um pouquinho do meu olhar aí. Não, eu concordo super, Tatiana. Acho que isso que você falou de o RH não ser tão, em algumas vezes, não estratégico para a empresa, né? Eu já tive reuniões com grandes empresas aqui em São Paulo que senta o gestor ali de RH, mas também senta o CFO ali para entender qual é a conta, antes mesmo de entender qual é o benefício ou qual é o racional do serviço, né? Como é que você vê, Milva, essa história toda do pós-crise, né? Pós-coronavírus? Como vai ser a cabeça dos RHs? Olha, eu concordo com as colocações da Tatiana, até teve aqui um comentário da Renata no chat concordando, aceitando as críticas ao RH. Infelizmente, essa questão aí do RH não estratégico é uma realidade em muitos momentos. Assim, nós temos RHs extremamente estratégicos, preparados, atuantes, e nós temos RHs que são DPs mesmo, ainda existe, né? Infelizmente ainda existe. Só que também nós temos empresas com níveis, né, de maturidade muito diferentes. Então, não dá para você simplesmente olhar para o RH sem olhar para o contexto onde ele está inserido. E aí o contexto da organização, né, o contexto da corporação, o contexto da região geográfica, né, da cidade, do estado, porque quando a gente fala em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está falando de um Brasil. Quando a gente sai de São Paulo, Rio de Janeiro e começa aí norte e nordeste, é outro Brasil. Aliás, mesmo em São Paulo, se você vai para regiões fora, né, fora do centro, fora da capital, você vai para o interior, você já encontra outras realidades. Então, sem sombra de dúvida, as empresas nessas regiões, né, geograficamente, nessas regiões geográficas diferentes, elas têm demandas diferentes, necessidades diferentes, e o RH está inserido num contexto que é muito diferente. Então, assim, considerando essa questão de níveis de maturidade das empresas diferentes, né? Inclusive perfis de multinacional, empresa, assim, você olhar para uma multinacional e olhar para uma nacional, você olhar para uma empresa familiar, você olhar para uma empresa onde você tem uma diversidade de gerações, para outra que você não tem, que você tem uma geração mais linear, você olhar para uma empresa que acolhe a questão da diversidade, né, da forma mais ampla possível, para outras que não têm isso e que têm, inclusive, preconceitos. Então, você tem um RH lidando com muitas questões, com questões, inclusive, que saem do nosso... que a gente, às vezes, nem imagina que o RH está lidando com aquelas questões. Então, sim, mas mesmo com essas considerações todas, ainda assim você tem o RH em algumas situações, num contexto e numa visão e numa atuação de DP, né? E outros que efetivamente estão muito mais no lado de gestão, né? De gestão de pessoas efetivamente. Agora, existe, a gente fala muito em
RH estratégico, em RH humanizado, né? O RH, acho que ele perdeu algumas situações, né? Perdeu algumas ondas de estratégia, né? E eu acho que agora é o momento de se rever isso, e é muito contraditório, né? Você falar de humanização, por exemplo, né? Quando se fala em humanização do RH, quer dizer, é uma área que por si só se ela lida com pessoas, então ela tem que ser humanizada, né? Então ela não lida com números. Agora, o momento que nós estamos passando, né, essa transformação, ela requer inclusive este olhar diferenciado, né? Como é que eu como RH, eu como gestor como gestor de pessoas, né, porque todos os profissionais, né, qualquer profissional que tenha uma equipe, ele faz gestão de pessoas, né? Então, mesmo ele não sendo do RH, ele tem que ter esse cuidado com as pessoas, ele tem que ter esse olhar para as pessoas, né? E tem que ter esse encaminhamento, né? Esse olhar de atenção, de cuidado, fazer a gestão, o que a gente fala de gestão humanizada, né? Não dá para fazer gestão olhando só para números. As empresas, elas são constituídas por pessoas. Então, todas as vezes que você olha para a empresa e você olha para o negócio desconsiderando pessoas, você está fadado ao insucesso. Você pode ter sucesso durante um determinado tempo, mas você não constrói sucesso, você não colhe sucesso plantando infelicidade, né? Você não constrói sucesso com um ambiente nocivo, você não constrói sucesso com descaracterização do ser humano, com desatenção às suas necessidades, né? Com essa falta de olhar. Então, este momento é o momento de reavaliação disso tudo, né? De revisão, das pessoas olharem para si e olharem para o outro, né? Quando você, na situação que nós estamos passando, tem uma série de cuidados, que esses cuidados eles têm muito mais a ver com o coletivo do que com o individual, muito mais com os outros do que com o individual. Quer dizer, eu vou me manter em casa por cuidado com outras pessoas, né? Eu vou me manter em casa para evitar o aumento na contaminação. Eu vou me manter em casa em respeito a outras pessoas. Você tem grupos de risco, você tem pessoas que se forem contaminadas, talvez não sobrevivam. Então, assim, a minha saúde, provavelmente, se eu for contaminada, eu consigo passar por isso. E várias pessoas estão, inclusive, contaminadas e estão bem, estão em monitoramento, estão bem. Só que dependendo do estado de saúde da pessoa, ela não suporta. Ou ela vai ter muito mais dificuldade, ela vai ter muito mais sofrimento. Então, por que eu vou ser um agente transmissor e eu vou continuar no convívio, colocando outras pessoas em risco, se eu posso trabalhar em home office, se eu posso fazer uma reunião virtual, né? Eu não vou morrer por ficar um tempo em confinamento. Então, isso é um exemplo assim, de olhar para o outro. Né? Eu não sou o grupo de risco, eu vou sair. Não, é o cuidado com o coletivo. Então, este é um exercício que ele deve ser um exercício, acho que constante nas nossas vidas. Né? O olhar para o coletivo, o olhar para o outro, o ser feliz fazendo o outro feliz. Né? O olhar para o humano. Então, a gente fala muito do RH, mas qual é o desafio também que o RH tem quando ele tem inúmeras questões para lidar, e essas questões envolvem números também, envolvem metas, envolvem resultado, né? E ele tem, dentro de uma corporação, muitas vezes uma cultura que não necessariamente é a mais aderente ao que aquele profissional de RH gostaria de estabelecer. Né? E ele tem, muitas vezes, líderes e gestores de equipes que promovem ambientes super nocivos dentro da corporação.
Então, o RH tem um desafio muitas vezes, só que às vezes você tem um gestor que promove um ambiente nocivo, mas que traz um resultado momentâneo para a empresa. Então, que traz um número para aquela empresa que ele é satisfatório, né? Pelo menos naquele momento. Então, muitas vezes, as pessoas elas aceitam, né, numa visão imediatista e superficial, resultados momentâneos e benefícios momentâneos em detrimento da construção de um fracasso futuro. Né? Porque quando você tem um ambiente nocivo dentro de uma corporação, quando você tem líderes nocivos, né, que têm esse tipo de prática, que de alguma forma drenam, né, adoecem as suas equipes, não adianta você aceitar isso e você ser conivente com isso, porque ele traz resultado para a empresa. Porque isso é uma ideia superficial, imediatista e absolutamente equivocada. E o RH tem que lidar com isso também, né? Perfeito, Milva. Então, eu acho que agora é o momento dessa transformação, desse novo olhar, e acho sim que a saúde vai estar em foco, em foco principal a partir de agora. Tá ótimo. Eu também acho que são pontos super interessantes, tanto da Tatiana quanto da Milva, sobre a visão do RH, né? Nós da People queremos apoiar os RHs para poder levar eles cada vez mais a um papel relevante dentro das empresas, junto ao board, junto aos processos decisórios, para poderem melhorar a saúde dos colaboradores e também para trazer resultados financeiros, né? Ver a saúde como investimento e não despesa. Posso complementar, Thiago? Claro. A única coisa que, tipo, talvez tenha parecido que a minha fala era uma crítica ao RH, mas na verdade é uma crítica à estrutura da organização, porque o RH deveria ser um papel super importante. E eu acho que a grande responsabilidade por fazer o RH ser estratégico é do CEO. Então, tipo, já estou escalando a responsabilidade, porque se uma empresa tem um RH que é só departamento de pessoal, é porque a empresa, a organização não está olhando aquele papel como importante. Porque várias organizações têm esse RH estratégico, o RH tem até o nomezinho ali para o C-Level de RH, e ele senta assim. E nessas empresas a gente vê que o avanço é muito diferente do ponto de vista de pessoas. Então, não hoje a gente tem muitos RHs que são folha de pagamento, mas é a estrutura da organização que é daquela forma. Não é que o RH que está ali não fez nada, ele nem é permitido de fazer. Legal. Mas, Tatiana, não acho que... Não entendi como uma crítica, não, de forma nenhuma. E acho que o conteúdo de crítica foi super positivo, entendeu? Porque existe isso, sim, e isso tem que ser visto, isso tem que ser mudado, né? Esse olhar tem que ser mudado por toda a estrutura organizacional. Sim. Perfeito. Eu acho que o papo é tão bom que eu acho que a gente vai ter que marcar mais um live para continuar falando sobre esse tema, né? Porque é um tema muito relevante, principalmente o papel do RH, a forma como o RH olha para benefícios de saúde, né? Nós na People queremos não só trabalhar junto com os RHs, mas também contribuir para esse processo educacional de mostrar para os CEOs que um RH presente, relevante, cuidando da saúde dos colaboradores pode trazer resultados financeiros palpáveis, né? Então, eu gostaria de agradecer primeiro as pessoas que entraram e participaram com a gente da live. A gente teve bastante gente aqui interagindo. Mona, obrigado pela presença. Jorei também colocou textão aí, colocou vários comentários interessantes. Agradecer a Tatiana, CEO da Vitude. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigado, gente. Milva. Que isso. Obrigado, Milva, presidente da Associação de Profissionais de RH, né? Uma presença ilustre aqui com a gente. E a gente tem mais informações no nosso site, peoplesaude.com.br. Qual o portal da Vitude mesmo, Tatiana, que o pessoal pode ter essas informações? Vitude.com é a raiz, mas tem para empresas, é vitude.com/empresas. Show. E eu coloquei nos comentários que alguém fez a pergunta sobre o que a gente estava fazendo
nesse período de pandemia. A gente criou um portal de conteúdo chamado diariodaquarentena.com, que aí as pessoas se inscrevem para receber conteúdos de saúde mental. E dentro do Diário da Quarentena tem a Sozinhos Nunca, que é a campanha de atendimento social que eu mencionei, que as consultas são a R$20. Legal. E qual canal, Milva, da associação que a gente pode, e os seus também, né, para o pessoal te acompanhar e ver um pouco do seu trabalho? A associação tem o site, que é www.abprh.com.br, né, o nosso site, tem as nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, Face e Instagram. Meu canal, assim, me localizam facilmente pelo LinkedIn, inclusive artigos, enfim, o que eu estou fazendo, eu estou colocando ali no LinkedIn. E também, né, temos os comitês da associação, o Comitê de Saúde Corporativa, o Comitê de Antigestão, o Comitê de Diversidade e Inclusão, que vai ser lançado agora com uma semana de lives a partir do dia 13, que eu já convido todos para participarem, inclusive falando dos impactos, né, deste momento para este público, né? Então, com dicas, com orientação, e também em maio aí vamos ter uma sequência de lives do Comitê de Saúde Corporativa. E já também convido, falamos tanto aqui de gestão de saúde, a BPRH fez uma parceria com a faculdade do Hospital Oswaldo Cruz, e lançamos um curso de gestão de saúde corporativa, que as aulas estavam previstas para começar em maio, obviamente por razões óbvias, né, dessa pandemia, alteramos o início das aulas para agosto, que também está aí nos nossos canais de divulgação. E no dia 6 de maio vamos fazer uma live mais específico sobre saúde corporativa e já até falando um pouco mais aí desse curso também. Perfeito. Poxa, obrigado pela participação de vocês. Eu acho que merece mais uma rodada, a gente conversa com vocês aí, que é um tema super palpitante, que gera discussão, porque é um tema relevante nas empresas, né? Então, obrigado pela atenção de vocês. E devido ao tempo aí, fica para a próxima, né? Olha que legal aqui o comentário do Beto aqui. Pena ter acabado com esse tema apimentado no final. Vamos ter que fazer a segunda. Fica com gostinho de quero mais, né? É isso aí. Tá bom, pessoal. Tá ótimo, obrigado. gente. Muito obrigada, viu? Até beijo, a próxima. Bom final de semana e descansem para cuidar da saúde mental. O sono é fundamental. É isso aí, em casa, obrigada. todo mundo em casa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.